Professora Regina Almeida, lá do Laboratório Nacional de Computação Científica. A professora Regina é pesquisadora do laboratório há mais de 30 anos, né? E ela lidera um grupo, né, de pesquisa na área que ela hoje vai apresentar aí para vocês. Então, não vou me demorar muito para a Regina começar a falar. Ok, obrigada, Sandra. Bom, eu queria deixar o meu agradecimento aqui aos organizadores pelo convite, né, de mostrar um pouco do trabalho do grupo de modelagem de crescimento tumoral do LNCC. Vou fazer só uma pequena motivação. Acho que o câncer é uma coisa que está presente na vida de todos, quase todo mundo no dia a dia, né? Mas só para vocês terem uma ideia da extensão, hoje o câncer é considerado um problema de saúde pública. E a American Cancer Society já destacou que houve uma incidência de câncer 20% maior na última década. E hoje é a segunda causa de morte no mundo inteiro, nos países desenvolvidos. O mais preocupante aí dessa situação é que, em alguns casos específicos de câncer, eles estão com uma taxa de incidência maior. Por exemplo, o câncer de cólon e o câncer retal, e numa população de jovens adultos. No Brasil, o INCA ele faz sempre um apanhado muito bom sobre a incidência do câncer. Aqui eu botei um retrato da estimativa de 2016, mas eles já veicularam a estimativa de 2018, e lá a gente pode pesquisar a incidência de tipos de câncer, por gênero, enfim, um montão de informação muito interessante para a aplicação de políticas públicas, etc. No Brasil tem um dado aí também meio assustador, que em quase 10% das cidades brasileiras, o câncer já tem o maior índice de mortalidade, superando as doenças cardiovasculares. E o Rio Grande do Sul é o estado de maior incidência. Se a gente ficar pensando um pouquinho sobre câncer, muitos de vocês não eram vivos, mas em 71, o Nixon lançou um ato que ele chamou a Guerra ao Câncer. Ele botou muito dinheiro, e assim como em outras iniciativas ao longo do mundo inteiro, e a expectativa na época é que em pouco tempo o câncer estaria domado, né? Mas, né, a gente sabe que a coisa não foi bem assim. Mas, por outro lado, todo esse investimento refletiu num conhecimento muito maior da doença. Teve realmente uma explosão de conhecimento da doença, muitos conhecimentos adicionais sobre o próprio corpo humano, a biologia celular, e acompanhado da revolução do Omics, né? Um montão de dados hoje que tem disponíveis. Só que, apesar de todas essas informações, ainda a gente não tem uma abordagem sistemática para transformar todas as informações de forma positiva para o controle da doença, né? A nossa tentativa é usar os modelos matemáticos de forma que eles tenham, de alguma forma, informação desses dados, ou parte desses dados, para que, de fato, a gente possa contribuir, de alguma forma, para guiar o desenvolvimento de novas terapias e até mesmo no entendimento de alguns aspectos que ainda são desconhecidos sobre a doença. Falando um pouquinho sobre a modelagem matemática no câncer, já é reconhecido, né, que a modelagem pode contribuir. Tem muitos centros de pesquisa oncológica que tem grupo de modelagem matemática e computacional no mundo. Rio, num trabalho de 1928, então bem antigo, é considerado um dos primeiros modelos matemáticos para descrever o crescimento de tumores sólidos. Mas a maioria dos modelos matemáticos surgiu após a década de 90 do século passado. Basicamente, eles podem ser distinguidos em dois tipos: os modelos contínuos e os modelos discretos. Os modelos contínuos, eles tentam capturar
o comportamento de populações de células. E os modelos discretos, eles são capazes de identificar cada célula per si. Então, eles têm abordagens distintas, com vantagens e desvantagens. E, mais recentemente, tem uma certa tendência na modelagem de usar uma combinação de modelos contínuos e discretos, o que a gente chama de modelagem híbrida. E alguns autores aqui na literatura se destacam nessa área. E essa modelagem híbrida é particularmente interessante por causa da característica do câncer, que é considerado um fenômeno multiscala. Por que isso acontece? Bom, o microambiente tumoral ele é extremamente heterogêneo, tem assim, muitos elementos que interagem entre si, normalmente de forma não linear, mas eles ocorrem em diferentes escalas, tanto de espaço quanto de tempo. Então, um evento no nível molecular, ele reflete, eventualmente, no crescimento do câncer macroscópico, que a gente chama, na escala de tecido, e vice-versa. Então, é um grande desafio a modelagem, que é, então, um problema multiscala, como muitos problemas da engenharia. Uma coisa importante de todos os eventos do câncer são esses níveis de regulação. Todo o controle da dinâmica celular é feito por um intrincado mecanismo de sinalizações intracelulares e extracelulares. Então, é realmente um desafio incorporar e representar bem essa dinâmica. Bom, o nosso objetivo é esse aqui, é aquele da wishlist, né? A gente tem um sonho, que é desenvolver modelos baseados em dados preditivos válidos, né, para representar câncer de pacientes específicos, que é uma nova tendência, principalmente por causa de novos desenvolvimentos de terapias que são com alvos específicos e pacientes específicos. A gente usa uma abordagem que a gente chama integrada, exatamente para tentar caracterizar e incorporar esses mecanismos que agem de escalas que vão de nanômetros até centímetros. Bom, então, sobre esse aspecto, é um problema altamente interdisciplinar, e falando em termos de modelagem de câncer, a gente tem que entender da biologia, não tem jeito, que é extremamente complexo, com milhões de incertezas, né? Então, um problema em que a quantificação de incerteza tem um papel importante. É uma grande questão, como é que a gente vai modelar, qual é o foco dentro daquela figura que eu mostrei para vocês, de ser um problema multiscala. A gente, normalmente, quando está construindo um modelo, a gente quer obter alguma resposta com aquele modelo. Então, tem que estar muito claro que questão a gente quer responder. E incorporar esses aspectos de testar o modelo, de calibração e validação e seleção de modelos, que são esses os temas que eu vou tentar cobrir um pouquinho nessa palestra. Bom, então, o sumário aí da nossa apresentação... vai ter uma discussão, essa introdução. Eu vou apresentar para vocês uma abordagem multiscala híbrida, um modelo que a gente vem desenvolvendo nos últimos 5 anos. E, nesses desenvolvimentos adicionais, eu vou tentar incorporar esses novos aspectos na busca de fato, ter modelos preditivos e válidos. Bom, então, para contextualizar dentro desse modelo que eu vou apresentar, eu tenho que definir exatamente o que eu quero estudar. Então, eu vou considerar 3 escalas espaciais: a escala intracelular, a escala celular e a escala de tecido. E, em cada uma dessas escalas, eu vou definir os mecanismos que eu vou querer representar, que são esses. Na escala intracelular, eu vou introduzir uma rede de regulação
vou explicar mais adiante o que isso significa. Na escala celular, eu vou considerar a heterogeneidade do microambiente tumoral, fenômenos de interação, de adesão célula-célula, eventualmente de célula com alguma membrana e a repulsão também, o movimento de apoptotaxia, que é um movimento na direção de degradação da matriz extracelular, efeitos de deformação e angiogênese. Angiogênese é um processo importante no crescimento do tumor. O próprio tumor estimula o crescimento de novos vagos sanguíneos. Isso caracteriza uma fase que é bastante invasiva do tumor em geral, em que as células tumorais elas têm nutrientes suficientes para crescer e aí de forma descontrolada. E na escala de tecido, eu vou considerar alguns fenômenos de dispersão de nutrientes, especificamente eu só vou considerar oxigênio aqui, mas essa framework ela permite a incorporação de outros aspectos, a dispersão de fatores químicos e o processo de invasão, não considerando metástase. Para ter uma ideia um pouquinho mais do cunho biológico do que a gente vai tratar, esse esquema tenta mostrar alguns dos aspectos. A heterogeneidade do microambiente tumorar, que nem de perto chega a representar o que acontece de forma real. Então, aqui eu estou caracterizando apenas as células tumorais, que têm fenótipos diferentes. A gente tem, nessa cor mais verdinha clara, células que são proliferativas, células quiescentes. Células quiescentes são aquelas que estão em stand-by, elas estão na fase G0 do crescimento. Se a gente lembra um pouquinho da biologia de lá, de muito tempo atrás, né? Células que têm algum estresse nutricional, que elas são chamadas de hipóxicas, desculpe. Células que acabam morrendo por causa desse estresse nutricional, então acaba não tendo condições para manter a viabilidade celular. E aqui a matriz extracelular, que suporta. Aqui eu estou caracterizando uma vasculatura pré-existente e uma vasculatura nova, que é estimulada pelo próprio tumor a crescer na direção do tumor, e aí o tumor fica com um movimento inverso de crescimento na direção da fonte de nutriente. E aqui eu fiz um zoom em uma célula tumoral, uma célula que está, na verdade, era para ser em quiescência, que caracteriza que essa célula está recebendo estímulos do meio ambiente, aqui oxigênio, que está dispersando no meio, e também de fatores de crescimento que são liberados pela própria célula, e, eventualmente, eles acabam se ligando a receptores que ficam na membrana da célula, e essa ligação ela desencadeia uma reação bioquímica dentro da célula que essa reação acaba conduzindo a alguma resposta celular. E a gente, então, vai caracterizar esses mecanismos. Aqui eu tenho um fator de crescimento, que é o fator de crescimento do endotélio, que eu vou chamar de VEGF, e um fator de crescimento do epidérmico, eu vou chamar de EGF. Vou caracterizar isso daqui a pouquinho. Em termos de abordagem de modelagem, então, aqui eu estou caracterizando as 3 escalas. O núcleo desse modelo é a escala celular. Essa escala celular é modelada por modelo de uma abordagem discreta, baseada em agentes, que eu estou chamando aqui de ABM. Então, eu estou modelando as células normais. Essas células eu considero que elas estão em homeostase. Estou modelando células tumorais que têm diferentes fenótipos, células endoteliais que são os maiores representantes dos vasos sanguíneos, então eu estou usando as células endoteliais para representar os novos vasos sanguíneos, que também têm fenótipos diferentes. Essas células elas consomem oxigênio, o oxigênio ele é disperso na escala de tecido, todos esses o oxigênio e esses fatores de crescimento são modelados através de equações diferenciais parciais.
Um tipo desses de células cancerosas, de células quiescentes, elas liberam esse fator de crescimento, que, eventualmente, eles se ligam àquele receptor, desencadeiam essa reação bioquímica, que é Signaling Pathway, e ele gera uma resposta que vai controlar uma mudança de fenotípica aqui nas células cancerosas. Da mesma forma, um tipo de fenótipo, que é a hipoxia, lembrando, é aquela célula que está com algum estresse nutricional, ela libera esse fator do crescimento do endotélio, e aí esse fator estimula o crescimento de células endoteliais, que vai ser essa nova vasculatura, e ela vai promover um aporte de nutriente, de oxigênio, para sustentar o crescimento. Essa rede de sinalização aqui, ela é modelada por equações diferenciais ordinárias. Então, aqui eu tenho uma estrutura de 3 tipos de abordagens diferentes que se falam, elas estão integradas. Eu vou mostrar um pouquinho cada uma delas, só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. Talvez o menos familiar sejam os modelos discretos, que são... Aqui a gente usa um modelo baseado em agente. O agente é uma entidade discreta, e ela é autômata, e ela pode ser heterogênea. Então, por isso que é bem interessante para representar a heterogeneidade das células que estão no microambiente tumoral. Não só dos tumores, mas, por exemplo, células do sistema imune, enfim. A cada um desses agentes, a gente atribui regras que vão descrever os seus comportamentos. Então, a gente vai descrever regras para cada uma desses tipos de células, que vão descrever as interações, todos esses mecanismos que vão reger, em última instância, o comportamento celular. E uma característica interessante dessa abordagem é que os agentes eles podem se mover livremente no ambiente, no domínio onde eles estão definidos, pode ser bidimensional ou tridimensional, eles não estão associados a posições fixas de grid. Então, basicamente, aqui o nosso agente vai ser uma célula. Então, as células normais, cancerosas e endoteliais, sujeitas a certas regras. Bom, a cada agente a gente atribui uma geometria. Essa geometria é uma abstração da forma de uma célula, que a gente assume que uma célula é um círculo. Então, a gente tem uma posição, o raio da célula, o raio do núcleo da célula. E, para compensar essa geometria idealizada, a gente permite que uma célula ela tenha um overlap com uma outra célula. Então, isso tenta, de alguma forma, representar a possibilidade de uma configuração diferente da célula real, que então, permita que elas estejam mais próximas da outra. Então, aqui a gente tem alguns atributos, a gente tem as regras definidas para cada um dos tipos de célula, e importante é que a posição de cada célula, então, o movimento delas e onde elas vão estar, e o comportamento, e como elas vão interagir no microambiente, vai ser determinado por forças, por balanço de forças. A gente aqui considera forças, então, de adesão e repulsão, como eu falei anteriormente, a força da apoptotaxia, que é o movimento, então, na direção de degradação da matriz extracelular, porque aí tem espaço para o câncer-tumor crescer, então ele invade o meio ambiente celular, ou microambiente celular. A força de arraste, devido ao fluido intersticial, e forças de compressão e resistência à compressão induzidas pelo crescimento. Então, à medida que o tumor cresce, ele vai desencadeando forças de compressão sobre o próprio tumor. Essas forças têm um papel importante nessa dinâmica, porque, em muitas situações, ela pode limitar o crescimento do tumor. E desencadeia também fenótipos de migração para bypassar essa dificuldade. O balanço das forças é obtido via segundo a lei de Newton,
E aí a gente determina a posição das células por uma regra muito simples. Uma coisa importante desses modelos baseados em agente é definir as regras das dinâmicas. Então, aqui eu estou descrevendo as regras de mudanças de fenotípicas das células cancerosas. Então, aqui eu listo todos os possíveis fenótipos que a gente está considerando, quiescência, que está na fase G0, células proliferativas são aquelas que estão sofrendo mitose, as células mesenquimais são aquelas que têm um instinto de migração, a capacidade migratória é maior, as células de hipoxia, que estão sofrendo estresse nutricional, as células apoptóticas são aquelas que estão sofrendo a morte programada, morte celular programada, e a célula necrótica, que são as que estão em regiões em que não há viabilidade celular, então elas acabam morrendo. Então, as mudanças de fenótipos são definidas por regras. Então, por exemplo, eu estou destacando aqui uma relação de sigma aqui eu estou chamando a concentração de oxigênio. Então, se a concentração de oxigênio for menor que um certo limiar, a célula passa de quiescente para a célula hipóxica. Eventualmente, como o modelo é vascular, então tem o crescimento de nova rede vascular, eventualmente a gente pode ter um crescimento do oxigênio, então a célula pode retornar para o estado de quiescência. Mas se, em alguma região, o oxigênio baixar ainda mais, abaixo de um limiar que eu estou chamando de sigma-N, ela entra em necrose. E aí, na necrose, pode haver calcificação e depende do tumor. Por exemplo, no câncer de mama, o que se vê na mamografia são exatamente os pontos de necrose que são típicos desse tipo de câncer. Essas transições em preto são as transições que a gente está fazendo de forma determinística. Então, segundo uma regra, ela vai acontecer. E essas em vermelho são estocásticas, que eu vou destacar agora aqui. Por exemplo, num dos casos de quiescência para proliferativa. Então, eu sigo uma regra aqui de probabilidade. Essa probabilidade ela tem uma intensidade na transição, que eu estou chamando aqui de alfa-P, que vai depender de dois fatores. Um fator S1, que vai ser um fator que está associado àquele controle de regulação intracelular, que tem origem genética e proteômica. E o segundo fator é devido ao estímulo do microambiente tumoral, por causa do estresse nutricional e as tensões devido ao crescimento. Então, só para vocês terem uma ideia, esse modelo foi construído dessa forma. Esse alfa-P barra aqui é o que vem do controle, então, que faz a ponte com o modelo intracelular. Quando esse alfa-P é igual a 1, a célula ganha uma vantagem proliferativa. E aí, dependendo da quantidade de nutriente, essas tensões de compressão, ela vai se proliferar ou não, segundo essa regra aqui. E aí vocês veem que, uma vez que ela recebe o sinal de proliferação, ela vai ter que entrar no ciclo celular usual, que a gente tem que modelar no modelo de agentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse esquema aqui desse círculo em um azul meio esquisito, para indicar a quiescência. Então, a célula quiescente recebe o sinal de proliferação, ela fica com a cor verdinha e aí ela vai passar pelo ciclo celular normal, a síntese, a fase G2, aí ela entra em mitose. Quando ela entra em mitose, ela vai se dividir em duas células, em domínios bidimensionais de mesma área, em 3D em volumes iguais. Então, elas ficam células pequenininhas, depois elas passam um período que é chamado de G1 crescendo, e quando elas atingem, então, a maturidade, elas se tornam quiescentes novamente. E as outras transições seguem mais ou menos esses modelos que visam retratar essa dinâmica biológica através do modelo computacional.
Aqui eu estou destacando as transições associadas às células endoteliais. Eu não vou explicar muito bem isso aqui, não, mas aqui, nesse esqueminha dá para a gente ver como é que funciona. Então, aqui, imaginem que seja uma vasculatura basal, original, e aí esses ramos são ramos induzidos pelo próprio tumor. Nesse quadradinho preto, não sei se dá para vocês verem, é uma figura real de um retrato de um processo desse. Vocês podem ver que na ponta aqui desse vaso tem certos filamentos, né? Essas células que ficam aí na ponta são chamadas de tip cells. Elas são responsáveis pela região, para indicar como o vaso vai migrar. Então, elas têm esse fenótipo específico de receber o estímulo do microambiente, nesse caso, é o estímulo do fator de crescimento correspondente desse VEG. E, uma vez que ela recebe esse estímulo, ela vai migrar, e as células que estão em seguida, por trás dela, são as células que têm que se proliferar. Então, são essas células, stalk cells, que são ativadas, que vão ter que sofrer mitose para o vaso crescer, e aí o vaso vai crescendo ao longo do tempo, criando uma nova vasculatura. Essa vasculatura, normalmente, ela é uma vasculatura mais desordenada, e às vezes tem como é que chama? Derrames, líquens, né? Furos. Tem esse processo aqui, que é um processo que a gente modela também, que chama anastomose, quando o ramo gruda no outro. Tá? Então, essas são coisas típicas que acontecem durante o crescimento do tumor. Um modelo de sinalização, ele significa o seguinte: cada célula tumoral, ela tem ligada a ela uma reação bioquímica. Então, quando a célula, então, aqueles receptores que ficam na membrana celular recebem o estímulo, eles desencadeiam uma reação bioquímica e, eventualmente, de acordo com concentrações dessas proteínas, dessas moléculas, elas vão desencadear uma resposta celular. A gente optou por estudar esse pathway chamado EGF. Esse é um fator de crescimento que está expresso em 30%, ou superexpresso, em 30% de todos os cânceres. E ele normalmente controla várias ações, como proliferação, apoptose e migração. A gente aqui, nesse modelo, está usando para controlar a proliferação e migração. 25, ok. Esse pathway é muito estudado na literatura. A gente tem vários bancos de dados que tem vários pathways diferentes. Eles podem ter granularidades diferentes, então eles podem envolver números de moléculas diferentes. Aqui a gente optou por usar esse publicado pelo Wang, que consiste em 20 moléculas. Cada uma delas é modelada individualmente, né? Tem uma equação associada, basicamente é uma lei da massa. Então, a taxa de variação da concentração de cada uma delas é o balanço de produção e consumo. No final, então, a gente tem um sistema de 20 EDOs, e essas duas proteínas aqui, elas são responsáveis pelo controle que a gente quer usar, né? E aí, baseado na correspondência biológica, se avalia o seguinte: quando a taxa de variação desse PLC-gama é menor que um certo limiar e dessa proteína QERK é maior, ela vai ter uma vantagem, a célula adquire uma vantagem proliferativa. Caso contrário, então, normalmente a proliferação e a migração são fenótipos exclusivos. Então, se a célula adquire o fenótipo de proliferação, ela não vai migrar ao mesmo tempo. Então, se... Ixi. Caramba, tudinho. Ok.
andou um pouco mais. E parou? Foi. Então, obrigada. Então, satisfazendo essa regra, então a gente tem o controle, de fato, do pathway definido. Então, adquirindo essa vantagem proliferativa ou de migração. Então, a gente já falou das regras da escala celular, da subcelular e na escala de tecido. Na escala de tecido, a gente tem o transporte do oxigênio, o transporte de EGF e o transporte do VEG da mesma forma. Aqui eu só botei o transporte de oxigênio e do EGF. Então, são equações do tipo de fusão-reação. Então, aqui, no oxigênio, tem o termo associado ao consumo pelas células de oxigênio e tem um termo de fonte, que é o que vem da angiogênese. E no EGF, a gente tem também uma dispersão. O coeficiente de fusão do EGF é muito menor que o do oxigênio. E as células quiescentes têm a capacidade de produzir o EGF. E no VEG, a dispersão do VEG é exatamente dessa mesma forma aqui. Bom, esses termos que estão em vermelhos, eles exatamente fazem a ponte, porque esse termo de consumo é o consumo pelas células que estão na escala celular. Então, a gente tem que fazer um upscale do número de células para essa escala de tecido, e definindo, então, esse parâmetro. E, por outro lado, a célula vai receber o oxigênio, a gente tem o caminho inverso. Então, exatamente esses dois termos, eles fazem a ponte com a escala celular. E, da mesma forma, esse termo de fonte, no caso do EGF. Basicamente, o processo de solução segue esse esqueminha aqui. Aqui estão as cores distinguindo os tipos de modelos diferentes. Então, o modelo é inicializado, a gente faz uma atualização das condições do microambiente, então, a escala de tecido, a gente faz a transferência das informações do contínuo para o discreto, resolve o modelo intracelular, e aí a gente vai ter as transições fenotípicas, faz o balanço das forças, atualiza as posições das células e faz essa informação passar para o contínuo, e aí a gente vai evoluindo o crescimento do tumor. Então, eu vou mostrar para vocês algumas simulações associadas a um caso genérico. Até agora, eu não falei nada associado de fato, dados, uso de dados, e o que esse tumor especificamente está significando. Então, aqui eu tenho uma simulação de um modelo avascular, então, sem a angiogênese. Desse lado esquerdo, eu tenho a parte discreta. Aqui está parecendo escuro, essas mais escuras são células normais. Não vai dar para vocês verem muito, mas aqui tem duas células verdinhas e duas azulzinhas. Então, são duas células quiescentes, então um tumor muito pequenininho, com duas células quiescentes e duas proliferativas. No gráfico do meio, eu tenho a dispersão do oxigênio. Então, nessa condição inicial, o oxigênio está distribuído uniformemente no meio ambiente. Como eu tenho duas células ali que estão aí em hipoxia, desculpe, não quiescentes, quiescentes, eu tenho o EGF ali, tá certo? Tem um pouquinho de EGF. Então, à medida que o tempo passa, o tumor vai crescendo, aquelas células que aparecem de vez em quando amarelinhas são células que têm a vantagem migratória,
Na parte direita, a gente vai vendo que quanto tem mais células quiescentes, mais EGF é liberado. O oxigênio no centro do domínio, ele vai ser consumido pelo crescimento do tumor. Aparece esse trecho escuro, que é o trecho que fica com estresse nutricional. E aqui, vocês veem que eles estão ficando, as cores passam de azul a vermelhinho para indicar a necrose. Então, aí é a presença de calcificação. Esse esquema aqui, infelizmente eu não tenho o videozinho, mas é um caso 2D, uma simulação 2D, com o problema vascular. Então, aqui eu estou modelando o crescimento da rede vascular. Então, esse traço aqui, isso aqui, vocês estão vendo, é tudo idealizado, né? Tem uma haste vermelha que seria um vaso sanguíneo original. E aqui eu tenho um tumor que está na fase vascular. Então, ele estagnou seu crescimento, ele não tem nutriente mais para crescer. Então, ele estagna, uma fase meio de dormência comum nos tumores. Ele tem uma região cinza, que é uma região de hipoxia. Essa região libera o VEG, que está mostrado do lado direito. É exatamente a concentração desse fator de crescimento que vai estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos. Como eu tenho certo tumor, tem um consumo de oxigênio mostrado aí. Então, num tempo aí seguinte, 6,25 dias, eu já tenho um crescimento de uma rede vascular. Aqui, não sei se dá para vocês verem, tem um pouquinho de células verdinhas. Então, começaram a aparecer células proliferativas, porque elas agora têm nutrientes suficientes e aí ganharam essa vantagem proliferativa. Elas estão localizadas exatamente na direção da fonte de nutriente, que é o que acontece nos tumores reais. E aí, tendo nutriente, o tumor cresce, e aí vai crescendo. Vocês veem no oxigênio que aparece um aporte de nutriente maior, que são esses trechos mais azulados. E aí, nesse tempo final de simulação, o tumor já cresceu tanto que, mesmo com essa vasculatura adicional, houve a formação dessa parte mais escura, que são ainda necrose, por falta de nutriente suficiente. E, por fim, essa última simulação, que é um modelo 3D. Aí vocês acreditam em mim que dentro dessa bola tem algumas células tumorais, né? Mas aí vocês vão ver alguma coisa. A gente teve que desenvolver esse visualizador, que vai ser útil para a gente nos processos de análise e tudo. Então, aí já fatiou. Esse é um mapeamento do oxigênio, do EGF. Aqui é o tumor, já tem uma região que está necrosada. Começa a calcificação, são esses vermelhinhos. E aí o tumor vai crescendo. E aí esse visualizador, aí novamente oxigênio, EGF, isso é importante para a análise da gente e para esse passo seguinte que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí a gente tem, isso aí é importante. O próprio visualizador é capaz de selecionar grupos de células, fazer essa contagem, que vai ser útil para a gente daqui para frente. Então, até agora eu mostrei para vocês essa plataforma, né, desse modelo híbrido, que integra diferentes mecanismos em 3 escalas importantes do crescimento tumoral. Então, a gente usa de forma integrada equações diferenciais parciais, equações diferenciais ordinárias e modelos discretos, modelo baseado em agentes. Esse modelo, essa estrutura, ela é particularmente útil porque a gente incorpora a informação intracelular diretamente via essa estrutura de modelo de agente. E, com isso, a gente foi capaz de descrever os comportamentos típicos do tumor, né? Esse que eu mostrei agora há pouco. É claro que teve aí muito trabalho, né, desenvolvendo modelos de matemática, a parte computacional, os algoritmos,
Enfim. Oi. 4 minutos? 40 até agora, ok. Vou correr. Agora, uma parte importante da... Oi? Estou correndo muito, eu já estou falando rápido, vou correr mais ainda. Não vou, não vai dar para mostrar tudo, mas... Então, o que a gente mostrou foram só situações hipotéticas, a gente desenvolveu hipóteses, desenvolveu modelos, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de informações, que são aqueles dados disponíveis nas diversas escalas, que a gente agora quer tentar incorporar ao modelo e verificar, obviamente, se é possível. Esse tipo de dado, por exemplo, é obtido nos estudos dessas redes bioquímicas. Esse é um teste chamado Western blot, que determina a concentração de proteínas na escala intracelular. Então, usado para a gente calibrar os modelos intracelulares. Esse daqui já é um modelo modelo em vivo, em camundongos, mas o tipo de exame forneceu apenas esse tipo de dado geral. Esse aqui não dá para ver muita coisa, mas é um modelo in vitro de uma quimioterapia. Se der tempo, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Aqui já é de uma quimioterapia, mas numa outra escala, numa escala de tecido, e aqui um modelo do tipo celular. A questão é, como é que a gente vai incorporar essas informações no modelo? Tá certo? Então, eu queria falar um pouquinho, brevemente, sobre etapas importantes e desafios importantes da modelagem do tumor, que é a estimativa de parâmetros, a análise de incertezas e a seleção de modelos. Bom, para a parte de estimação de parâmetros, a gente tem usado a abordagem bayesiana. Em linhas gerais, brevemente, o que a abordagem bayesiana vai fazer? A gente vai ter os dados associados, aqui eu estou chamando de D. Eu tenho definido o modelo, então, construir as hipóteses, construir modelo matemático ou computacional. Tenho alguns parâmetros a serem ajustados, que eu vou chamar de θ, isso pode ser um parâmetro só, um conjunto de parâmetros. Esse conhecimento a priori sobre esses parâmetros podem ser adquiridos da literatura ou de algum conhecimento biológico. O que a inferência bayesiana faz é combinar essas informações usando o teorema de Bayes. Então, a ideia aqui é determinar uma distribuição de probabilidade por parâmetros, dependendo dos dados. Isso vai ser, seguindo o teorema de Bayes, igual ao produto dessa função, chamada de função de verossimilhança, que é a probabilidade dos dados dados os parâmetros, multiplicado por essa probabilidade a priori dos parâmetros, dividido pela probabilidade dos dados. Esse denominador não depende dos parâmetros, então, usualmente, a gente determina a probabilidade do θ, dado o D, apenas através dessa relação. Então, a ideia é a seguinte, que está mostrada aqui nesse gráfico. Imagina que eu tenho uma informação a priori sobre o parâmetro, que ele pode simplesmente variar de um valor até outro. Eu incorporo os dados para que eu possa obter uma distribuição dos valores possíveis dos parâmetros, e aqui está me dizendo o seguinte, eu tenho um valor que é o mais provável, e tem uns outros valores que são possíveis, mas menos prováveis, então, que seguem uma distribuição de probabilidade. Então, uma resposta dessa me diz o seguinte, eu conheço um valor mais provável do parâmetro, dos conjuntos de parâmetros, mas eu tenho uma certa incerteza sobre eles, né? E aí vem o próximo passo. Não, antes disso. Antes disso, eu tenho que informar para vocês que não é tão fácil fazer isso, né? Infelizmente, não tem freelance, né? Aquela coisa. Dificilmente a gente consegue calcular
essa expressão de forma analítica, a gente normalmente usa uma metodologia baseada em amostragem. O método de Markov-Chain Monte Carlo é um dos métodos mais usados. O resultado disso é que a gente não tem a distribuição a posteriori, a gente tem uma aproximação para ela, né? Uma forma aqui de histograma. Mas essa informação é muito importante, ela nos fornece a incerteza sobre esse parâmetro. E aí agora vem o próximo passo, que é, como é que essa incerteza se propaga no nosso modelo? Né? Então, uma vez que eu tenha informações sobre os parâmetros, eventualmente aqui tem nesse esquema, está dizendo que tem algumas mais camadas, funções e submodelos que, eventualmente, eu também conheça algumas incertezas. Mas eu estou interessada, basicamente, nessas distribuições. Imagina aqui que eu tenho, então, 3 parâmetros desse modelo aqui e que eles têm incertezas distintas. Eu estou interessada numa produção do modelo, um resultado dele. Né? Então, eu quero saber como é que essa incerteza nesses parâmetros vai impactar a minha quantidade de interesse, esse valor que eu quero da minha predição. Então, normalmente, eu tenho que rodar esse modelo muitas vezes, e técnicas de análise da incerteza me permitem avaliar a variabilidade dessa minha quantidade de interesse baseado nessas incertezas nos parâmetros. Além disso, existe uma outra técnica que chama análise de sensibilidade, que permite dizer o seguinte, todos esses parâmetros, esse aqui, rosinha, é o que mais impacta essa sua quantidade de interesse. Tá certo? Então, imagina que eu esteja fazendo um modelo para predizer o tamanho do meu tumor. Tá certo? Eu estou interessada em, de fato, saber o quanto o tumor vai crescer. Eu quero ter certeza, confiança nesse meu resultado. Então, eu quero fazer um modelo, eu quero ter ideia dessa confiabilidade que vai me dizer, vai ser medida por essa análise de incertezas. E mais, na hora de calibrar, eu quero ter confiança de que eu calibrei melhor, usei mais informações, mais experimentos para ajustar melhor esse parâmetro, porque esse parâmetro é importante nos meus resultados finais. Tá? Bom, a última questão seria essa, de que escolha de possíveis modelos, como é que eu posso escolher? Você faz um modelo, ele faz outro, eu faço outro, para a mesma coisa. Como é que eu comparo? Qual deles é melhor? Tem que existir uma abordagem sistemática para fazer essas comparações. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a ideia básica é a seguinte, imagina que a gente tem uns dados, e baseados em hipóteses, eu fiz esse modelo, você fez esse, e outra pessoa fez esse aqui, com diferentes graus de complexidade. E aí eu tenho que ter uma abordagem para fazer essa caracterização. Qual deles é melhor? Tá certo? Então, existem muito ferramental, e é uma área de pesquisa importante, atual, para caracterizar isso, fazer seleção de modelos. Aqui eu apontei alguns fatores de Bayes, métodos aproximados bayesianos, métodos baseados em teoria de informação, que são a CAIC e o BIC. Algum tempo atrás, a gente desenvolveu um algoritmo, o Occam Plausibility Algorithm, para comparar modelos de crescimento de glioma. Esse artigo já está publicado. Então, só para finalizar, né, eu vou mostrar aqui uns experimentos iniciais que a gente está fazendo na direção de calibração do modelo baseado em agente. A gente usa uns dados que vêm desse equipamento aqui, são dados da confluência. A confluência ele mede a área ocupada pelas células. Tá? Esse próprio equipamento já dá essa informação. Então, são experimentos in vitro, com 3 confluências iniciais, uma com pouca quantidade de célula, com média e com alta, níveis diferentes de glicose, 4 réplicas de cada e 48 poços desse tipo aqui. O resultado é que a gente tem um experimento que descreve
esse comportamento do desenvolvimento da célula, dessa cultura de células ao longo do tempo. E a gente está usando esse modelo, esses dados para calibrar esse modelo de agentes. Nota que essa situação é uma situação bem restrita dentro daquele modelo maior que eu mostrei para vocês. Então, o que a gente fez? A gente simplificou aquele modelo híbrido mais complicado, usamos um modelo de apenas 2 escalas, em que a gente tem um nutriente que é a glicose específica, que está na cultura, que a gente modela com equações diferenciais parciais, e a gente tem um modelo de agentes para as células tumorais com menos fenótipos. Só temos células quiescentes, proliferativas e células mortas. Tá? Então, a gente define um subconjunto daquelas transições que eu tinha mostrado antes, e, basicamente, aqui esse é o resultado de um dos experimentos. Então, aqui está aquele dado daquela curva do experimento, aqui está um magenta, esse em azul é essa calibração inicial que a gente está fazendo. Observa que essa fase inicial aqui, ela não está bem representada. Isso é típico de culturas, porque quando a célula é manipulada, então, quando ela é feita em cultura, ela tem uma morte natural. Bom, essas são as distribuições de probabilidade das intensidades de transição para a proliferação e para a apoptose. Eu vou ter que terminar. Eu tinha um exemplo de seleção de modelos para mostrar para vocês, também um trabalho bem legal. Vou falar rapidamente, a gente desenvolveu 10 modelos para um mesmo tipo de problema, para fazer uma avaliação, também baseados em dados. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que calibrar, baseado nesses dados, cada um dos modelos, e usamos uma forma sistemática de fazer essa comparação dos modelos. E aí a gente chega a algumas conclusões, que um modelo 10, por exemplo, aqui baseado nesse indicador, que é construído da teoria de informação, ele é um modelo que é capaz de representar bem algumas situações de dose e tempos de posição. Mas, enfim, vou ter que correr. Esse aqui eu vou passar também é um problema legal, mas paciência. Enfim, esse caso seria para mostrar para vocês como é importante a gente caracterizar a incerteza e fazer a análise de sensibilidade. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, isso aqui era uma terapia, uma imunoterapia, que aqui o crescimento do tumor está ocorrendo, a terapia é dada, então o tumor reduz drasticamente, que era esperado. Tem uma outra característica aqui que não importa mencionar. A gente consegue, com análise de sensibilidade, identificar os parâmetros de modelos mais importantes para esse resultado. Então, nessa situação aqui, por exemplo, a gente teve eliminação do tumor. Então, a gente tem um cenário com modelo com parâmetros, e teve eliminação para o tumor. O que acontece? Às vezes tem aquelas incertezas que eu mencionei, elas não foram avaliadas nesse cenário aqui. E se a gente considera as incertezas, a gente pode ter um cenário para a mesma faixa de parâmetros que pode eliminar o tumor, ou o tumor escapar, ou, eventualmente, ele ficar em dormência. Então, isso destaca a importância de fazer uma análise que considere essas incertezas. Bom, enfim, a ideia foi mostrar para vocês que a gente pode combinar tudo da matemática que a gente aprendeu com modelos computacionais e, de repente, construir modelos mais adequados para uma determinada situação. Então, isso tem acontecido com a nossa experiência em modelos de câncer. A minha experiência também é que essa abordagem bayesiana ela é muito interessante para calibração, para validação também e seleção de modelos. E a quantificação de incerteza e a análise de sensibilidade são passos importantes na análise de modelo. Vou passar aqui, só gostaria de deixar claro aqui para vocês
a contribuição de outros membros nesse trabalho. No LNCC, 2 alunos de doutorado, a Ana e o Weber, e um aluno de mestrado, que é o Brendo. A gente tem uma cooperação com a Universidade do Texas, em Austin, no Center for Computational Ecology. O Ernesto Tinsley Oden e o Thomas Yanklov são os principais pesquisadores que colaboram com a gente. E a Luciana Carvalho, do INCA, quer dizer, ela era do INCA, mas agora ela veio para a USP. Então, esse trabalho, basicamente, foi construído por todos nós. E, por último, eu gostaria de fazer uma propaganda. A gente, lá no LNCC, a gente, todo ano faz um programa de verão. Nesse próximo ano vai ser em fevereiro, início de fevereiro a iniciozinho de março. Durante esse programa de verão, a gente tem várias atividades. Tem a Escola de Supercomputador, o representante aqui da área está presente. Tem uma jornada importante em ciências de dados. Vai ter um workshop, um Computational Modeling Numeric Analysis, um workshop muito legal, organizado pela Sônia, Sandra, mini cursos avulsos, e a gente vai realizar o 5º encontro em modelagem matemática com crescimento moral. Esse vai ser o 5º evento do encontro que o professor Paulo Manceira, da Unesp, e eu organizamos lá no NCC. Então, todos convidados, participem, que tem coisas bem legais. Então, muito obrigada. Não tem tempo. Regina, muito obrigada. Só acrescentando que a programação da Escola de Verão vai estar disponível só a partir do início de novembro, tá? Depois do feriado de finados. Já estou vendo que já chegou aí pessoal da organização para mandar a gente embora. Então, eu quero pedir desculpas à Regina, talvez uma pergunta rápida, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário rápido, podemos fazer. E, se não tiverem, nós estamos indo lá para continuar no auditório, na verdade, nos mini-simpósios e mini-cursos, e a Regina vai estar aqui hoje, a tarde toda, e quem quiser conversar com ela também vai estar no coffee break, tá? Bem, muito obrigada a todo mundo.